Olá, seja bem-vindo ao podcast 45 do Primeiro Tempo, versão especial nesse período em que todas as atenções do mundo, do Brasil e do mundo, estão voltadas para a pandemia do coronavírus. Estamos ampliando aqui a nossa abordagem nesse espaço que passou a ser diário, quase que diário, sempre trazendo pessoas que podem nos ajudar a olhar para esse momento, entender tudo isso que está acontecendo e mexendo com todos. A minha convidada de hoje é especial, é uma das mais renomadas geneticistas do mundo, a brasileira Maiana Zatz, diretora do Centro de Pesquisas do Genoma Humano e Células-Tronco da Universidade de São Paulo. Maiana, primeiro, muito obrigado por aceitar aqui o nosso convite. Tenho certeza que você também está aí na sua quarentena, mas te conhecendo bem, deve estar estudando muito, pesquisando muito. Você tem um papel importante em todo o processo da ciência, enfim, das descobertas aqui no Brasil. Muito obrigado por ter aceitado aqui o nosso convite. Eu que agradeço e agradeço muito o trabalho que vocês têm feito de divulgação científica. Acho que nesse momento é fundamental informar a população exatamente o que está acontecendo e principalmente alertar contra fake news, porque está correndo muito na internet. Bom, Maiana, acho que não tem como não abrir aqui essa nossa conversa te perguntando como é que você está vendo tudo isso que tá acontecendo, Você tinha ideia que poderíamos atingir uma proporção dessa magnitude, o mundo todo parado em função dessa pandemia, enfim. Queria suas considerações iniciais sobre esse momento, Maiana. Não, eu acho que no pior dos meus pesadelos eu não podia imaginar que a gente ia viver uma pandemia como essa, A gente ouvia falar da gripe espanhola, mas parecia uma coisa muito distante do que a gente vê hoje, Por outro lado, a gente vê que não existem fronteiras, Realmente, a gente fala de um mundo globalizado, mas os países querem colocar fronteiras e o vírus mostrou que não existem fronteiras, Quem sabe a gente repensa esse modelo, e se une, os países se unem mais num inimigo comum, E, por outro lado, outra coisa que a gente está vendo é que, pela primeira vez, nós temos uma pandemia que atinge ricos e pobres, Ela é democrática. Ela é democrática. Então, e isso faz todo mundo se identificar, porque, infelizmente, muitas vezes as pessoas dizem, bom, esse problema não me atinge, eu não tenho nada a ver com isso, eu não vou me envolver. E, de repente, não. Aqui nós estamos vendo que todo mundo pode se identificar e, quem sabe, isso muda também a maneira das pessoas pensarem no próximo, pensar mais na importância de investir em ciência, em tecnologia, e que foi uma coisa que tem sido muito esquecida, infelizmente, nos últimos anos. Aliás, eu quero entrar um pouco nessa questão, mas eu queria primeiro continuar um pouquinho nesse teu olhar um pouco mais humano para todo esse processo. Você acha que, de fato, por ser exatamente isso que você disse, um vírus mais democrático, ele atinge todas as classes sociais, num mundo cada vez mais conectado, como você bem disse, Quer dizer, ele começou lá na China, em poucos dias, em poucos meses, se espalhou pelo mundo. Enfim, o que você acha? Você acha que as pessoas vão mudar? Nós, como sociedade, de alguma maneira, vamos ter esse olhar um pouco mais cuidadoso para esse momento em que está muito claro que, usando esse clichê, que somos todos um de alguma maneira? Como é que você vê isso? Você está mais esperançosa nessa questão, Maiana? Eu sempre sou otimista e eu tenho esperança que a gente se torne pessoas melhores depois disso, Porque eu acho que o mundo não vai ser o mesmo depois dessa pandemia. E eu espero que as pessoas não esqueçam logo disso, Que realmente isso marque cada um de nós e que a gente mude o nosso comportamento de uma maneira global, E para a ciência, tão relegada nos últimos anos, A gente vê muitos governos deixando de investir na ciência e agora, mais do que nunca, é a ciência que vai nos tirar desse atual momento, Maiana? Qual que é o seu olhar sobre essa questão? Enfim, você acha que isso pode virar uma chavinha, para trazer esse olhar cada vez mais profundo para a ciência, porque é só ela que pode nos tirar dessa situação,
E você é uma pessoa que batalha por isso já há muitos anos, em tudo que você faz. É só a gente pegar a tua história, o quanto você batalha para os investimentos na ciência. Há pouco tempo nós observamos também o seu trabalho frente ao vírus do Zika vírus, também a importância que o investimento mostrou. Você acha que isso vai mudar de alguma maneira, Maiana? Eu realmente espero que sim. Primeiro, uma coisa que a gente tem batalhado há anos é sobre a flexibilizar a importação de reagentes, né? E hoje nós estamos já sofrendo por causa disso. A gente poderia já estar fazendo vários experimentos no laboratório que a gente não está fazendo porque não tem os reagentes. E que, se tivesse, a gente já poderia estar muito mais ágil nisso. E isso é uma luta de muitos anos que a gente tem tentado e, infelizmente, ainda é uma barreira muito grande. E a segunda coisa é que haja mais investimentos da iniciativa privada, dos empresários em ciência. E, nesse sentido, precisa haver incentivos fiscais do governo para mobilizar as pessoas a investir em ciência e tecnologia. Então, nos Estados Unidos, há muito investimento justamente porque há esses incentivos fiscais. As pessoas que investem em ciência têm esses incentivos. E eu digo assim, não é porque eu vou investir porque eu tenho uma indústria farmacêutica ou eu tenho uma empresa que vai fazer uma parceria com a universidade e ter lucro com isso. Não, eu digo investimento a fundo perdido, tá? Então, por exemplo, meu pai morreu de doença de Alzheimer e eu gostaria que vocês pesquisassem a doença de Alzheimer para ajudar outras pessoas. Então, isso tem muito no espírito do americano, mas a gente não vê aqui, né? E, infelizmente, porque o governo não dá incentivo, né? Nos Estados Unidos você tem um incentivo no... Tendência cada vez maior daqui para frente, independente disso tudo que a gente está vendo agora, né? Esse momento em que o mundo está assustado, né? Com a pandemia, mas a genética, né? É a ciência do futuro e esse é o trabalho que você desenvolve tão bem já há muito tempo, né, Maiana? Sim, bom, eu sou suspeita para falar, porque como geneticista eu quero achar que, claro, que é a ciência, eu não diria nem do futuro, é a ciência do presente, né? Porque a gente está conseguindo estudar coisas que a gente nem imaginava. Só para ter uma ideia, o primeiro genoma humano levou 13 anos para ser sequenciado. E hoje a gente pode sequenciar um genoma humano em 1h30. Olha. Então, é uma pequena diferença, né? Uma grande diferença, Então, a gente tem hoje tecnologias que a gente não podia nem imaginar 20 anos atrás. E que isso vai nos ajudar muito, né, a entender justamente o que a gente quer entender, a interação entre a genética e o ambiente, né? Então, o que nos protege, o que aumenta os nossos riscos. E o que isso que nós estamos vivendo agora com essa pandemia nos ensina nessas questões? Que ensinamentos a genética também vai tirar de tudo isso para que esses estudos possam evoluir cada vez mais e que a gente alcance esse objetivo de viver cada vez mais, mas viver também com qualidade, né? A gente fala muito em longevidade, mas o importante também é viver com qualidade. Quais os ensinamentos disso tudo que a gente está vivendo que vocês podem tirar também, Maiana? Então, o nosso grande interesse agora é justamente entender esses genes protetores, né? Porque a gente sabe que tem algumas famílias onde viver 100 anos é norma na família, é muito comum, né? E famílias, inclusive, que aguentam qualquer desaforo do ambiente. Tem um pesquisador chamado Nir Barzilai que faz uns estudos com centenários. Ele diz, metade desses centenários não faz exercício nenhum, nunca fez exercício nenhum, tem sobrepeso e muitos deles fumaram a vida inteira, né? Então, eles têm realmente genes protetores. Só que essas pessoas são muito raras. A grande maioria das pessoas precisa realmente ter um ambiente controlado, a gente sabe, né? Nutrição, exercício, etc., para poder aumentar a tua expectativa de vida com saúde, né? Os americanos falam de health span, não é lifespan, não é só aumentar a vida, é aumentar com saúde, né? Bom, então o que a genética pode nos ensinar? A gente quer identificar quais são esses genes protetores,
descobrir o que eles fazem, né? Qual é o produto deles, para aí poder isso ser distribuído, vamos dizer, democraticamente para todo mundo que não tem os genes protetores. Né? Esse é o sonho de todos, né? Pois é. Por isso que nós estamos interessados nos centenários, né? A nossa centenária que tem mais idosa, que é a Dona Eugênia, está com 105 anos e ela está ótima. E eu liguei para ela para saber como é que ela está, foi o aniversário dela semana passada, e falei, e aí, tá tudo bem? Tirando a prisão, o resto está ótimo. Então... Ela tem a necessidade também de sair um pouco, né? Eu imagino, né? E tem uma cabeça ótima com 105 anos, né? Então a gente quer entender o que essas pessoas, qual é o segredo dessas pessoas, né? Ô Maiana, já que são as pessoas mais velhas mesmo, que precisam, todos, né? Mas os mais velhos em especial, ficarem recolhidos, que tipo de efeito que você acha que pode ter também para a psique dessas pessoas? Porque também tem que ter um olhar um pouco cuidadoso com relação a isso, né? O que você fala um pouquinho dessa experiência de conviver também nesse trabalho que você vem fazendo com essas pessoas, já primeiro lá no 80+, e agora nessa questão? Esse isolamento você vê com alguma preocupação também, ainda que seja uma necessidade, esse isolamento maior? Que cuidados que as famílias precisam ter? Fala um pouquinho sobre isso também. Eu acho que tem pessoas que realmente ficam muito deprimidas, né, por causa desse isolamento, e eu acho que as pessoas que têm contato têm que telefonar com essas pessoas, têm que conversar com essas pessoas, porque senão pode vir uma depressão muito grande. E principalmente porque é uma coisa que a gente não sabe, diz, olha, você vai ter que ficar confinado até o dia 22 de abril. A gente tem essa data aqui em São Paulo, mas a gente não sabe se isso vai continuar ou não, né? Então, é difícil a gente, psiquicamente, tá preparado para uma coisa que a gente não sabe como é que vai acabar. E por isso que eu acho que os idosos têm que dar realmente muita atenção para as pessoas que estão isoladas e devem estar com muito medo, né? Isso que eu acho importante. Mas não é só os idosos, tem pessoas mais jovens também que estão isoladas e que também precisam de muito apoio nessa hora. Maiana, a gente já está caminhando aqui para o fim da nossa conversa, mas até pela tua experiência, claro, agora se fala dessa quarentena que foi estendida até dia 22 de abril, né? Agora, mais nesse mês de abril ainda, mas a gente sabe que ainda a vacina não vai demorar um tempo para ser desenvolvida, as pessoas estão assustadas. Você acha que a gente ainda vai ter que conviver quanto tempo, se é que é possível fazer alguma projeção, nessa situação de um certo isolamento, de um certo distanciamento? Em quanto tempo você acha que as coisas podem voltar ao normal, ou é muito difícil fazer uma avaliação como essa? O que você faz a partir da sua experiência, Maiana? Acho que eu não posso dizer que eu tenho experiência nisso, acho que ninguém tem. Né? Tudo é novo, né? Mas eu acho que mesmo quando acabar o isolamento e vai ser gradativo, a gente vai ter que tomar certos cuidados, né? Porque quando se fala de achatamento da curva, não quer dizer que as pessoas não vão mais ficar doentes, mas a expectativa é que o número de pessoas que fiquem doentes por mês se tenha suficientes leitos para atender todas elas, né? Eu acho que a gente vai ter que tomar alguns cuidados. Mas uma coisa que eu acho que a gente devia tomar cuidado realmente é o uso de máscara. A máscara não te protege, mas você, se tiver contaminado, você protege o outro. Então, eu já vi muito no Japão, isso é muito comum, quando uma pessoa está resfriada, ela usa uma máscara para não contaminar o outro. Tá? O que acontece com o coronavírus? Está cheio de gente aqui que talvez esteja contaminado, mas é assintomático. E então ele não sente nada, mas ele pode estar contaminando o próximo. E o uso da máscara é por causa disso, não é para te proteger, mas para você proteger o outro, né? Então eu acho que isso seria uma coisa importante de se fazer por bastante tempo e criar o hábito de toda vez que você está resfriado, você usar uma máscara, né? Para proteger o teu vizinho, para proteger quem está perto de você, né? E isso é uma coisa que eu vejo no Japão,
é comum isso. Né? É cultural, então, né? É cultura que a gente pudesse trazer isso para nós de alguma maneira, ainda mais pós-corona, né? Sim, sim. Eu acho que é um respeito para o outro. Né? Eu cansei de ir cinema e de repente tem uma pessoa do teu lado que está espirrando, tossindo, espalhando o vírus por todo lado, né? E não está nem aí se outras pessoas vão ser contaminadas, né? Então eu acho que é um respeito para o próximo. E efetivamente, para acabar, pós-coronavírus, que mundo você vislumbra? O que nos espera pós-coronavírus? Assim? Que mensagem você deixa antes de eu te fazer o convite final aqui do podcast? Olha, como eu te falei no começo, eu tenho uma esperança que a gente saia como pessoas melhores, né? Que a gente entenda que o mundo realmente tem que ser globalizado, que não existem fronteiras, o vírus nos mostrou isso de uma maneira muito clara, e que os países têm que se ajudar um ao outro. Né? Eu acho isso fundamental. Se a gente aprender essa lição, eu acho que talvez seja o lado mais positivo dessa pós-pandemia.